31 a 38 da carta de Paulo aos Romanos. O texto diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou certo, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Meu Deus, nós te adoramos mais uma vez. Abrimos os nossos lábios para glorificar a tua face, a tua pessoa bendita, pelas muitas bênçãos alcançadas. Senhor, nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos e pedimos que tu venhas falar a nós esta manhã. Usa esse texto mais uma vez, usa-me como instrumento teu para abençoar a igreja, Jesus. Eu bem sei os meus limites e sei, ó Senhor, que tudo que acontecer aqui esta manhã é ação coordenada do teu Espírito, é o teu Espírito falando através da minha boca. Por isso, Senhor, glorifica o teu nome esta manhã em nosso meio, Senhor, abençoando vidas daqueles que estão presentes, mas daqueles que também poderão ver esta mensagem através da internet. É no nome de Jesus que nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Tome o seu lugar em nome de Jesus. A ideia de gravarmos é disponibilizarmos estas mensagens na internet, de forma que as pessoas que quiserem ouvir, basta conectar-se. Não vai pagar nada além daquilo que já paga pela conexão na sua casa. Amém? A ideia é essa. Então vamos ver se nós alcançamos em nome do Senhor Jesus Cristo. E com isso eu estou contando com a ajuda do Fernando, o nosso cinegrafista, cineasta e tudo mais. Amém? Muito bem. Deixe-me começar essa meditação fazendo uma pergunta para você. Como vai a sua fé? Como vai a sua fé? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isto esta manhã. Pastor, minha fé vai bem. Pastor, há momentos em que a minha fé é tão fraquinha. Há outras pessoas que dizem sempre assim: ah, pastor, eu tenho uma grande fé. Eu tenho uma fé muito grande em Deus. Quando as pessoas falam isso, eu fico pensando na mesma hora assim. Eu não sei que tanta fé é essa que essa pessoa tem, se a Bíblia diz, quando compara a fé, compara ao menor de todos os grãos, que é o grão de mostarda. Então uma pessoa que tem muita fé, que tem uma fé do tamanho do grão de mostarda, vai poder dar ordem ao monte do Cristo Redentor ali, ao pão de açúcar, e dizer: pão de açúcar, se atire no alto mar, e ele vai obedecer. Isso é quem tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, pensando nisso,
É bom a gente diminuir esse tamanho de fé que a gente diz ter, né? Como vai a sua fé? Por que essa pergunta, pastor? Porque nós estamos expostos todos os dias a muitos tipos de dificuldades. Quem aqui nunca teve uma dificuldade que joga a primeira pedra? Todos nós somos alvos de dificuldades a partir do momento em que acordamos. E às vezes as nossas dificuldades são tão tremendas que até mesmo dormindo nós não temos paz. Eu me lembro de um ocorrido alguns anos atrás, aqui na Barra da Tijuca, na época dos sequestros aqui no Rio de Janeiro. Houve um período de sequestros aqui no Rio de Janeiro muito grande. E eu me lembro que uma jovem foi sequestrada. E a mãe entrou num desespero tão grande por causa da sua filha sequestrada, das ameaças dos sequestradores, que esta não tinha paz. O tempo todo era desespero, um desespero total. E o que ela fez? Ela tomava doses enormes de calmantes para que ela pudesse dormir. Então, quando ela tomava, ela apagava, porque ela dizia assim: só a hora que eu estou totalmente dopada é que eu paro de pensar da minha filha. Então ela se dopava. E há muitas pessoas que usam esses meios. Às vezes as dificuldades nos são tão grandes que nem mesmo dormindo, porque até dormindo você é alvo de sonhos. A Bíblia Sagrada diz que os sonhos vêm pelas muitas perturbações. Uma das origens dos sonhos, não é? Uma das são as muitas preocupações do decorrer do dia, nos fazem sonhar. Por isso nós não podemos simplesmente achar que 100% dos nossos sonhos são sonhos de Deus. A Bíblia diz que parte desses sonhos nossos são frutos, resultados das nossas preocupações diárias. E às vezes estamos tão preocupados com os nossos dilemas, com as nossas dificuldades, que até dormindo somos perturbados, acordamos sobressaltados, ficamos desesperados. Quantas vezes você já não deu um pulo da cama? Meu Deus, tem misericórdia, cobre-me com teu sangue, me ajuda, me livra. O fato, meus queridos irmãos, é que o ser humano, ele não é preparado para dias difíceis. Nós não somos preparados para os maus dias. A verdade é que nós estamos sempre preparados para o bom dia, para tudo de bom que acontece. Ninguém levanta de manhã planejando: hoje eu vou quebrar a perna. Você conhece alguém? Vou atravessar a rua e serei atropelado. Se você já acorda com esse pensamento, nós vamos orar hoje, porque não é normal. Ninguém planeja atropelamento, ninguém planeja acidente. Eles ocorrem. Somos vítimas dessas circunstâncias, somos alvos dessas circunstâncias todos os dias. Mas geralmente os nossos planos são sempre bons. Esta semana mesmo, estive me despedindo de algumas pessoas que estavam saindo de férias, e a expectativa deles era só os 30 dias. Tomara que faça sol, pastor, que não chova. Eu vou para a praia, eu vou curtir. Eu falei: Deus te ajude, meu irmão, mas a meteorologia está dizendo que essa semana vai ser feia. E eu até que, depois que eles foram, sem falar nada, eu falei assim: Jesus, manda chuva. Tem misericórdia. Não atende a eles só, não atende nós também. E aí Jesus foi tão bom que dividiu a semana de sol e a outra parte da semana de chuva, porque a coisa estava difícil. Eu ouvi alguns irmãos ontem, foi um casamento na igreja de Caxias, e eu ouvi alguns irmãos que vivem em Caxias, que dizem que andar em Caxias na quinta-feira era como andar no inferno. Eles nunca foram no inferno, mas eles dizem, teve um jovem que falou assim: pastor, eu quase estava cumprimentando o diabo na rua, de tão quente. Eu falei: rapaz, então estava feia a mesma coisa. Nós estamos preparados para dias bons, para coisas boas. Todos nós, seres humanos, somos despreparados para enfrentarmos tribulações, sejam elas pequenas ou grandes. Nos círculos religiosos, nós até buscamos orientar,
A Bíblia Sagrada, especificamente, é um livro que constantemente, seja no Antigo ou no Novo Testamento, está nos mostrando que o dia mau ele existe, que o vale da sombra da morte ele é real para todos, que ninguém debaixo deste céu, não importa se é evangélico, espírita ou bate-tambor, não importa, todas essas pessoas, elas estão expostas às circunstâncias. Nós não estamos dentro de uma redoma de vidro onde nada de ruim nos ocorre, onde nada de dificuldade chega até a nossa casa, absolutamente. Estamos tão expostos como qualquer pessoa de qualquer religião debaixo desse céu, desse planeta. A diferença, pastor, então qual é? A diferença é que quando eu ou você passamos pelo vale da sombra da morte, pelo dia mau, o bom pastor passa conosco. Você tem a companhia maravilhosa do bom pastor, Jesus Cristo, te segurando na mão, te carregando no colo, como diz aquele velho poema, de uma velha canção, que quando nós não podemos andar, Ele nos carrega no colo e nos leva. E as pegadas na areia não eram suas, não, era do Senhor Jesus que estava carregando você em seus braços. Então nós contamos com a presença maravilhosa de Jesus, a melhor companhia do universo, nos dias maus e nos dias ruins. Todavia a Bíblia Sagrada diz que aqueles que não entregaram suas vidas a Deus, quando enfrentam dificuldades, esses estão sozinhos. Quando não, estão com a pior companhia de todo o universo. Passar tribulações, dificuldades, irmãos, não é fácil. E ainda passar debaixo de tentação, fustigado pelo poder das trevas, é o fim. Mas para isto se manifestou Jesus, para dar um ponto final nesta ação maligna na vida daqueles que o querem a Jesus. Aleluia. E esta manhã nós queremos convidar você, aleluia, se ainda não fez, entregar a sua vida, o seu caminho a Jesus, abraçar o Evangelho, deixar para trás essa companhia maligna e abraçar a companhia benigna, doce, maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Evangelho nos prepara para esses dias difíceis, para que ele não nos esmague, para que este dia não seja de tal maneira tão pesado para enfrentar, de forma que possamos sair do outro lado inteiros, sem sermos destruídos. O apóstolo Paulo, que era um homem de relacionamento íntimo de Deus, ele sabia que os cristãos de Roma, assim como todo aquele que abraça Jesus como Senhor de sua vida, esses iriam passar por grandes tribulações, principalmente os cristãos de Roma. Por quê? Porque os cristãos de Roma, daquele momento, eles estavam vivendo na companhia de um dos piores imperadores que a história já conheceu. E eu estou falando de Nero. Nero era um indivíduo endemoniado, totalmente envolvido com coisas malignas. O homem era mau, ele era cruel, ele chegava a ser comparado com um animal, porque não havia humanidade nele. Era um homem desumano. E as pessoas que viveram debaixo, ou viveram no império onde Nero era o imperador, sofreram muito, e principalmente os cristãos. Quero lembrar da façanha mais famosa. Nero incendiou Roma por diversão, por desequilíbrio mental, por ação maligna, um conjunto de coisas tremendas. E ele, não satisfeito com isso, ele coloca a culpa sobre os cristãos. E os romanos saíram trucidando, matando, desfilhando, incendiando, crucificando, jogando às feras todo aquele que se
se dizia cristão. Foi um momento de muita tristeza, de muita tribulação. Paulo, ciente de tudo isso, ele escreve esta carta para orientá-los, para dizer a eles como eles poderiam enfrentar aquela tamanha perseguição, aquele tamanho desastre de ter nascido na época desse imperador tão cruel, com sabedoria, viver aqueles dias sem perder o equilíbrio, sem perder a paz de Deus, sem perder a fé. Porque às vezes as tribulações nos são tão grandes, elas vêm com ondas avassaladoras, que às vezes leva a nossa fé junto, leva a nossa crença em Deus. E é possível que você conheça pessoas que a onda que os envolveu foi tão tremenda, que quando a onda passou, ficou só a pessoa despida de toda e qualquer fé, de toda e qualquer esperança em Deus. E a gente costuma chamar essas pessoas de mortos-vivos. Eles já não creem em Deus, se desviaram, se permitiram serem destruídos por essas grandes ondas, por essas grandes dificuldades. E Paulo, então, ele nesse texto, ele passa orientações, ele norteia o caminho daquele que está vivendo esses dramas. E a pergunta que não quer calar aqui nesse capítulo é: como enfrentar tragédias quando não se vê a luz no fim do túnel? Como enfrentar grandes dificuldades quando você não tem luz, só tem trevas? Você não está vendo Deus, você não está sentindo Deus, você está vendo e sentindo na sua pele toda uma ação contrária e muitas vezes uma ação maligna, mas você espiritualmente não está percebendo. Eu quero que você saiba esta manhã, no nome de Jesus, que nós não podemos caminhar com Deus baseado nos nossos sentidos. Por isso eu perguntei: como vai a sua fé? Porque caminhar baseado nos seus sentidos, você não precisa ser crente, você não precisa receber Jesus para isso, para estar vivo. Você tem audição, você tem olfato, você tem paladar, você tem o toque. Ora, qualquer ser humano tem essa percepção através dos seus sentidos. Mas eu quero esta manhã, com a ajuda do apóstolo Paulo, levar você a entender que essas percepções não são suficientes para caminhar com Jesus. Você precisa da percepção espiritual, porque quando todos esses sentidos falharem, você continua caminhando com Jesus. Mesmo que você não veja, que você não sinta, que parece que o céu está blindado, parece que as orações não sobem, parece que não há resposta de Deus. A Bíblia diz que quando Deus parece que está em silêncio, aleluia, Ele está trabalhando. Aleluia, Ele está trabalhando, Ele trabalha todo o tempo por aquele que nele espera, diz a palavra de Deus. Nunca houve um Deus como o nosso, diz a Bíblia Sagrada, que trabalha por aquele que espera nele. E não são poucos os versículos da Bíblia Sagrada que nos exorta a esperarmos em Deus, a entregarmos as nossas vidas a Ele, a crermos na sua existência. Inclusive o escritor aos Hebreus deixa isso bem claro: qualquer pessoa que tenha a ideia de querer agradar a Deus tem que partir do seguinte pressuposto: Deus existe. Deus existe. Ele é real. Se Ele está comigo é outra coisa, mas Ele é real. Se você partir desse pressuposto, eu vou dizer uma coisa: Ele vai se manifestar para você. Como enfrentar a tragédia? Primeiro, não construa sua fé em cima de frases prontas. A sua fé não pode estar erguida baseada em frases prontas, em jargões, em frases de efeito.
sua fé tem que estar solidificada, tem que estar bem plantada em cima da sua história com Deus. E aí mora um grande problema, é que os crentes do nosso tempo não têm história com Deus, não caminham com Deus suficiente para criar uma história com Ele. Eu gosto sempre de me lembrar do salmista no Salmo de número 91. Ele já abre o Salmo dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Não é o que passa, não é o que está tirando férias, é o que habita, é o que mora, é o que fez residência na presença do Senhor. Pode dizer: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, é o Deus em quem eu confio. Aleluia! E aí começa os ainda isso, ainda aquilo, ainda que vai, ainda que venha, ainda, e vem os ainda, mas antes dos ainda, antes que venha a tempestade, ainda que venha a peste, ainda que aconteça aquilo ou que aconteça outra coisa, eu tenho o que habita. A questão aqui esta manhã é: você habita? Você habita? Então, por favor, eu quero voltar ao tema. Não construa sua fé em cima de frases prontas, em cima de frases de efeito, de jargões evangélicos. A sua fé tem que estar fundamentada em cima de uma relação pessoal, uma relação íntima com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está tentando ensinar para esses que estão vivendo dramas aqui, os romanos. Não repita o versículo, porque é muito fácil, né? Eu passo pelo irmão na rua, encontro com o irmão aqui na igreja: e aí, meu irmão, como é que você está? Que diremos, pois, estas coisas, pastor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. É verdade ou não é? Nós estamos acostumados com esse evangeliquez, aonde nós temos alguns textos já gravados. É esse 31 e o 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe mesmo? Sabe mesmo? Não adianta citar textos bíblicos se você não sabe não tem conhecimento do significado deles. Bíblia só serve se eu vivo. Não adianta eu ficar citando Bíblia, irmãos. E principalmente para o diabo. O diabo conhece a Bíblia toda, meu irmão. Ele bateu boca com Jesus lá no deserto. E ele é astuto, porque ele pegou os textos bíblicos e usou segundo o seu próprio querer, interpretou da sua própria maneira, mas ele estava lidando com o melhor espadachim dos céus. Ele estava lidando com a própria palavra. E quando ele usou mal a espada, o Senhor Jesus Cristo lhe decepou. Peraí, Satanás, se você vai usar a Bíblia, você não sabe o que está falando. Você está falando com a palavra. Eu quero voltar ao texto. Não adianta repetir versículo, frase de efeito, jargão. Está amarrado, pode amarrar quem você quiser. Agora, se vai ficar amarrado é outra coisa. Mas não é isso que está acontecendo nos nossos dias? As pessoas usam textos isolados da Bíblia segundo a sua necessidade, mas ele não tem fé suficiente, ele não sabe nem o que ele está falando. Principalmente quando ele fala esse versículo de número 28 e esquece do 29. Porque você tira o texto do contexto e aí não tem sentido. Sabemos
sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí o 29 é tremendo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Só que esse ninguém diz, só diz o 28, o 29 ninguém fala. Mas o 29 faz parte do 28. Eu quero inclusive dizer que essa numeração que está aí, ela não é inspirada não, meus irmãos. A numeração é só para ficar mais fácil. Inspirada é só que está escrito, ok? Essa numeração é para ordenar. Mas você pode ler todo o texto. Foi dividido em versículos, creio que orientado por Deus, mas não significa que agora você isola o versículo, como nós tínhamos ou ainda temos as tais caixinhas da promessa, aonde todo mundo, não importa quem, o cara vai sair de manhã, vai lá na caixinha, ele olha para a caixinha, e a caixinha olha para ele, aleluia, ele fica espiritual na hora de tirar o versículozinho. Senhor, fala comigo. Toma vergonha, vai ler a Bíblia, vai ter um encontro real com Deus. Fica se alimentando de textozinhos cortados, filé mignon, churrasquinho de esquina. Churrasquinho, aqueles pedacinhos que você compra na esquina de gato. Você está entendendo? Não é de gato, é a palavra de Deus. Mas são textos isolados, sem contexto. E só tem promessa, como diz o nome, caixinha de promessa, só tem promessa. Não tem uma palavra de exortação. O sujeito é bandido, de fora para dentro, de dentro para fora. Mas ele vai lá e pega o textozinho. Inclusive eu tenho conhecimento que bandidos mesmo, bandido com todo o poder da palavra bandido, aqui nos nossos morros cariocas, antes de descer para o assalto, para vender droga, para fazer algum ataque aí ao povo, oravam. Deus, nós temos um projeto esta manhã, vamos assaltar. Pediu a proteção de Deus. Pergunta o Pedro do Borel, ele sabe disso. Bom, vocês devem se lembrar daqueles bandidos lá de Brasília orando. Foi gravado, todo mundo viu, pastor e tudo orando. Bandido. O cara recebendo propina e orando pelo cara. Deus abençoa para que ele continue dando, né? Dando mais propina. É esse tipo de cristão que está sendo formado hoje. Cristão de jargão, de frases prontas, mas que não conhece Deus. Estão como aquele grupo, aqueles filhos dos profetas que saíram querendo fazer o que Paulo fazia, e encontraram um endemoniado no meio da rua, no trajeto, e disseram: é agora que nós vamos mostrar para esse endemoniado quem é que somos nós. E aí chegaram: demônio, seu filho disso, filho daquilo. Você está repreendido em nome do Deus de Paulo. E aí a Bíblia Sagrada diz que o demônio olhou para ele e disse assim: eu conheço Deus e conheço Paulo, mas quem são vocês? E aí eles não sabiam quem era. A Bíblia diz que eles ganharam uma surra do endemoniado. Foi tão tremenda, ficaram nus, entraram na cidade desesperados. Se estivessem vivos, estariam correndo até hoje. A gente ri, mas sabe que isso não está acontecendo com a gente? Paulo aqui no texto faz um histórico da ação de Deus. Por isso ele pode dizer o que está dizendo. Por isso ele pode afirmar: veja o que Paulo está vivendo, suas circunstâncias. Então ele pode abrir a boca, encher o pulmão e dizer: que diremos, pois, diante de tudo isso que temos visto? E o que é que eles estavam vendo? Açoites, perseguições, tribulações, dificuldades. Que diremos, pois, diante de tudo isso? Se Deus é por nós, não adianta Nero, não adianta Roma, não adianta todo poder, grande ou pequeno, embaixo deste céu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas era uma fé baseada em um relacionamento com Deus.
E aí é preciso ter um álbum de recordações das coisas que Deus faz. Você tem? Nós somos muito bons nesse negócio de álbum de recordação. Você tem lá na sua casa, não tem? Nem que seja um CD, mas tem. Mas até um pouco atrás, esses meninos mais novos não sabem o que eu estou falando. Era muito comum você chegar na casa das pessoas e para fazer uma visita, ou às vezes atendendo a um convite para um almoço. A primeira coisa que eles fazem logo é dar o álbum de casamento. Eu adoro ver fotos, irmãos. Eu fico meio tribuloso quando coloco o CD, o DVD, que você tem que ver toda a cena, a hora que ela entra, a hora que ele entra, aquelas musiquinhas que você já sabe, ela está tocando na sua mente agora aí, você entendeu? Ela entra devagarzinho, é muito maravilhoso, né? Principalmente para quem está casando, para quem é o artista principal. Mas aí a gente fica ali, enquanto o almoço não sai, vendo aquela imagem de 1979, entendeu? E orando a Deus para acabar logo. Porque ver DVD do casamento, só o seu, né, irmão? Dos outros é difícil, né? O seu você vê, lembra. Mas dos outros você olha e fala assim, ah, que legal, puxa, você estava tão especial. Não pode falar nada, né? Assim, caramba, olha só como você estava. É? Recordação. Você tem um álbum em casa? Deve ter. Mas você tem um álbum de recordações das coisas que Deus já fez na sua vida? É. Irmãos, é preciso ter uma caminhada de vida com Deus para poder dizer o que o verso 31 está nos dizendo. No Antigo Testamento, Deus ensinou ao povo de Israel que o lugar é menor que o evento. Nós temos muitas religiões hoje onde o lugar é maior do que o evento. Se alguém fez alguma coisa em determinado lugar, pronto, aquele lugar ficou santo. Na Bíblia Sagrada é ao contrário. Deus sempre ensinou ao povo de Israel que maior que o lugar era o evento. Embora sempre os orientou a marcar. Nós temos lá no início do Pentateuco, da Bíblia Sagrada, Abraão, quando é chamado, ele vai fazendo marcos. Todo lugar que ele chegava, ele sacrificava ao Senhor, fazia um grande culto com a sua família, havia uma manifestação de Deus, ele marcava, fazia um altar. Então ele saiu fazendo o altar praticamente em toda aquela região, que mais tarde seria dos seus descendentes. Quando o povo está passando por dentro do Jordão, vindo do Egito, antes de tomar posse da terra prometida, Deus faz um grande milagre. As águas do Rio Jordão são aparadas, como se Deus tivesse colocado a mão lá em cima, na cabeceira do rio. E a Bíblia Sagrada diz, o texto diz que foi juntando um montão de água, em uma altura só, e secou o rio, por onde o povo ia passar. E aí, Deus falou assim, tire 12 pedras do fundo desse rio. E todos os sacerdotes passaram e colheram 12 pedras, cada pedra representando uma das tribos. E quando todos haviam passado, eles erigiram um montão de pedras lá, umas sobre as outras, para marcar o lugar. Mas por que marcar o lugar? Porque era importante o que havia acontecido ali. Você tem na sua casa, na sua vida, esses álbuns de recordação de Deus agindo na sua vida, aonde você passa e olha e lembra, porque essa era a ideia. Todos que passarem aqui pelo Jordão, neste ponto, vão perguntar, o filho vai perguntar para o pai, pai, o que significa estas pedras umas sobre as outras? Ah, meu filho, você não sabe, aqui Deus operou um grande milagre. As águas foram retidas, o povo, seus avós, seus descendentes passaram aqui a pés enxutos. O lugar não era importante, o importante era o evento. Então se marcava o lugar para poder se lembrar do evento. Eles não construíram uma sinagoga lá na beira do Jordão. Eles não transformaram os lugares onde Deus apareceu para falar em um oratório, em um lugar de orações, em um lugar de reuniões para adorar a Deus. Não, irmãos.
Na Bíblia Sagrada, mais importante do que o lugar é o evento. Você tem esses eventos? Eu conheço pessoas que têm cadernos, que anotam. Deus faz promessa, ele anota e ora. E depois ele vai só dando um ok. De vez em quando ele vai lá e começa a ler de novo o que Deus já fez na vida dele. Quem sabe foi uma dessas que inspirou o autor daquele hino. Conta quantas bênçãos o Senhor já lhe deu. Uma, dize-as de uma vez, e verás o quê? E verás o quanto o Senhor já fez. Aleluia. Veja, irmãos, que eu estou chamando você para um processo. Veja que o apóstolo Paulo está nos convidando para uma caminhada, para uma jornada com Deus, e não um momento de férias, e não um momento de aconchego. A proposta do Evangelho é: vem caminhar comigo, vamos caminhar um projeto de uma vida. Vem andar comigo, abraça o Evangelho e anda comigo a sua vida, e você será abençoado aqui e muito mais lá na frente. Foi essa a grande questão de Pedro. Pedro, os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, o que é que nós vamos ganhar por deixar tudo para te seguir? Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você vai ganhar muito aqui, 100% aqui nesta terra, e muito mais na eternidade. Andar com Deus é, no mínimo, uma prova de inteligência. É, no mínimo, uma prova de inteligência. Você tem um memorial de bênçãos em sua casa? Na sua vida? Tem? Eu me lembro que, ouvindo a história de um pastor que me chamou muito a atenção, ele disse que ele tinha uma espécie de uma cristaleira na casa dele, aonde ele tinha uma série de objetos guardados nessa cristaleira. E todas as pessoas que chegavam na casa dele ficavam curiosos, porque chegavam lá, estava lá no canto da sala, e lá tinha um carrinho, lá tinha uma cobrinha, uma serpente, lá tinha uma casinha montada, lá tinha um cachorrinho. Aí eu falei: o que é isso aqui? São os brinquedos do seu filho? Não, isso aí são os memoriais da minha família. Memoriais da sua família? Como é que é isso? Você está vendo aqui essa serpentezinha aqui? Foi o dia que o meu filho foi picado. Essa serpente tinha um veneno mortal, meu filho ia morrer. Se não fosse a mão de Deus, o meu filho não estaria vivo. Vem cá, fulano. Aí trouxe fulano e mostrou, está vendo lá na perna dele a marca da picada da serpente? Foi a serpente. Todas as vezes que o meu filho olha aqui para essa cristaleira, ele olha para aquela serpente e adora o nome do Senhor Deus. E aí o visitante ficou curioso. E esse carrinho aqui foi o carrinho que simboliza o carro que atropelou meu outro filho. Nós paramos 10 segundos para olhar uma placa. Quando nós voltamos, o menino tinha corrido no meio da rua. Menino é assim, é suicida. Criança não tem senso de perigo. Por isso, quando nós não cuidamos das nossas crianças, hoje nós somos processados por não cuidarmos do menor, do indefeso, porque ele não tem defesa, ele não tem senso de perigo, ele mete a mão na tomada, ele já viu criança cair em buraco, é atropelado por caminhão, entra debaixo da roda do carro do próprio pai. Quantos nós sabemos disso? Será que elas fazem isso porque querem? Não, porque elas não têm noção de perigo. E quem não tem noção de perigo é um suicida em potencial. Ele pode se matar a qualquer momento. E aí ele está falando: pois é, o meu filho se desprendeu de nós, da nossa mão. E quando nós vimos, ele já estava no meio da rua. E o carro veio e o jogou longe. E Deus, pela graça, poupou a vida do meu filho. Todas as vezes que ele passa, ele olha para aquele carrinho, ele agradece a Deus. Memoriais, coisas que nos fazem lembrar daquilo que Deus fez na sua vida. Há um hino muito antigo que os corais já não cantam mais, que as igrejas já não louvam mais, assim: oh, nunca esquecerei, oh, nunca esquecerei. E aí vai: nunca esquecerei, nunca esquecerei. O que é, pastor? O que Deus fez por mim, livrou-me da morte,
Do que mais? Não é do tempo de vocês? Do erro? Do medo? Livrou-me da morte, do medo e do mal, nunca esquecerei. Tinha um trocadilho, né, na voz do coral. Eu teve um tempo que eu cantei no coral. Depois pediram para eu sair, carinhosamente. Eu nem vou dizer porquê, irmãos. O problema é que quando eu inspirava para cantar, sempre alguém desmaiava do meu lado, então eu... Você tem esses marcos históricos? Momentos em que Deus operou na sua vida? Escrito. De forma que quando você chegar lá na frente, você olha para trás e começa a lembrar. Olha o que Deus fez comigo há 10 anos atrás. Olha o que Deus fez comigo há 8, há 7, há 5, há 4. Olha. E agora eu estou vivendo esse drama tão grande. E aí o Espírito Santo fala assim: se Deus foi com você durante esses últimos 10 anos, por que abandonaria você agora? Aleluia. Aí você pode dizer como disse Samuel: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, não são todos que podem dizer isso. Não, só pode dizer isso quem tem uma história, quem tem uma jornada, quem tem um começo. Pode encher o peito e dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Aleluia. Como vai a sua fé? É uma fé requentada? É uma fé baseada em frases de efeito? Ou é uma fé baseada em vida, em relacionamento próximo de Deus? Segundo, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele tinha uma questão. Em primeiro lugar, você não deve construir a sua fé em cima de frases prontas, mas em cima de uma história de vida com Deus. Em segundo, quando passar por grandes tribulações, seja comparativo. Verso de número 32. Você fechou a Bíblia? Eu estou preso aí no texto. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele não poupou o seu próprio filho... Aqui no Brasil, nós não gostamos muito de sermos comparados. As pessoas não gostam de ser comparadas, e realmente não é bom, principalmente se essa comparação nós estivermos no prejuízo. Mas no Antigo Testamento, Deus não tinha problema em ser comparado. Inclusive Ele mesmo incitava, exortava o povo: compare-me com os deuses dos vossos pais, com os deuses das outras nações. Veja se há um Deus como eu, que acompanha, que cuida, que poupa o seu próprio filho, que não poupou o seu próprio filho, por amor de nós. Queridos, se Deus não fez conta, se Deus não poupou Jesus Cristo, por amor de mim e de você, por que Ele mudaria agora? Será que Deus vai me abandonar? Será que Deus vai me deixar justamente agora? A Bíblia diz que Ele já provou o seu amor por nós, por você. Ele não poupou o Filho por minha causa e por sua causa. Junto com Jesus, Ele nos dará todas as coisas, é o que diz o texto da Bíblia Sagrada. Por isso, lembre-se, quando você estiver vivendo dramas e tribulações, seja comparativo. Há um louvor antigo, que é uma questão, é uma pergunta. O louvor diz assim, pergunta assim: onde está o teu Deus? Onde? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E aí o outro responde: meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo
está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está o teu Deus? Tão forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Tão forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Como é que é mesmo o restante do louvor? Poderoso, varão de guerra é o Senhor. Veja que o louvor, ele está baseado naquilo que o Senhor nos mostra lá no Antigo Testamento. E nessa comparação, o Senhor sempre é maior, porque não há Deus igual a Jeová. Por isso ele não tinha problema em comparar-se com ninguém, porque ele não é menor do que nenhum Deus criado pela mente humana. Ele é o Deus criador, fundador e idealizador de todas as coisas nesse planeta e em todo o universo. Ele é o maior de todos, aleluia, é o verdadeiro Deus. Por isso ele não tem problema em compará-lo, porque você será obrigado a perceber que está lidando com a verdade, com aquele que é maior. Os demais são mentirosos e falsos, verdadeiro é o Senhor. Por isso, quando passar por tribulações, pode comparar, você vai ver que Deus é maior, aleluia. Em terceiro lugar, na hora da maior tribulação, não aceite de ninguém acusações. Na hora da maior tribulação, não aceite acusações de nenhuma pessoa, de ninguém. Veja o versículo 33. Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? E aí começa a enumerar. Veja o texto. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, ou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Tribulação é terreno fértil para a culpa. Quando nós estamos vivendo tempos difíceis, a primeira questão que vem à nossa mente é a seguinte: aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu pisei na bola? O que está me acontecendo? Será que Deus está tratando comigo? Ah, meu Deus, não veio pelo amor? Vai vir pela dor. São os jargões dos nossos pensamentos. Não existe pior hora para acusar alguém do que a hora em que ele está sendo provado, a hora que ele está vivendo tribulações. E eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa, por favor, em nome de Jesus. Se uma pessoa está vivendo tribulação e você chegou, por favor, não vá acusar essa pessoa. Não empreste a sua boca para o inimigo. Como tem crente fazendo isso? Como tem esposa fazendo isso com o marido? Como tem marido fazendo isso com a esposa? Viu? Eu não disse? Eu já te disse, essa aí é brava, é forte. Eu te falei! E aí a outra pessoa fica, é verdade. Mas eu fui burro, cabeça dura, e não ouvi. Como existem pessoas que se aproveitam da dor do outro para lhe fustigar, chutar cachorro morto, cachorro ferido, já está ferido, já está capengando, e você vai e dá uma rasteira. Isso não é coisa de gente de Deus, isso é coisa do inferno. Gente de Deus ergue o outro, o toma pela mão e o traz, e não chuta. Mas eu não sei que tipo de cristão ou cristãos estão sendo formados nos nossos dias, por esse evangelho desdentado, enfraquecido e torto que nós ouvimos pelas rádios e pela televisão, onde os crentes não conhecem Deus e usam Deus e os textos bíblicos para se vingarem dos seus inimigos. Querido, dá uma olhadinha nesse irmão que está do seu lado, pode olhar. Olha, olhou? Viu? Vou dizer uma coisa, ele não é seu inimigo.
Ele não é seu inimigo. Tua esposa está com você, seu esposo está com você, olha para ela, pode olhar, contempla a bênção. Ela não é sua inimiga. O seu marido não é seu inimigo. O seu inimigo é o diabo, o inferno. Você não pode tratar as pessoas da igreja ou da sua família como se fossem seus amigos. Sua oração não pode ser macumba. Como é que uma oração vira macumba quando eu peço para Deus matar? Quando eu peço para Deus botar enfermidade, irmãos? Eu não sei de onde aprenderam isso na Bíblia. Oração é para abençoar, irmão. Oração é para trazer bênção, irmão. Não é para trazer maldição. Eu te amaldiçoo. Deus tenha compaixão de você. Ainda bem que eu não creio nessas maldições que vêm de seres humanos, porque eu aprendi na Bíblia Sagrada que só um nesse universo pode amaldiçoar, e o nome dele é Deus. Nem o diabo pode amaldiçoar alguém, ele não tem poder para isso, irmãos. Você tem que temer a maldição de Deus. Por isso Jesus fala: não tema o inimigo, tema a Deus, porque esse pode te matar e mandar a tua alma para o inferno. Agora o resto, não precisa temer. Por isso que eu não dou ouvido para quem me amaldiçoa. Pode botar meu nome na boca do sapo, costurar, pegar o meu cabelo no barbeiro, levar para o cemitério. Pode fazer, você vai gastar dinheiro à toa. A minha vida está lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu estou nas mãos do Senhor. Aleluia! E você também.